Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre a virtude da esperança com a Gláucia Caetano Rosa, do movimento espiritual Brahma Kumaris. Então, Gláucia, vamos começar falando de esperança e ilusão. Olhando na rede mundial de computadores, há muitas pessoas que acham que a esperança é mera ilusão. Ou seja, a ilusão é um jogo de fora para dentro que tira o meu chão e não me dá a realidade. Já a esperança, você diz, é construção do futuro. Qual que é essa distinção que a gente poderia fazer entre ilusão e esperança? É talvez o imediatismo, né, da sociedade atual, uma cultura de querer tudo rápido e fácil, sem o processo do empenho. Talvez essa mágica da internet que possa transparecer vidas que não sejam reais e as pessoas acabam obtendo isso como meta e pensando que essa é a vida perfeita. Então, eu acredito que a gente distorce a ilusão, a esperança, quando esse cenário nos distancia das nossas próprias experiências, né? Então, o que faz com que a esperança seja algo mais real é que, pautado no meu contato comigo mesmo, e aí sim, tendo definido para mim, de acordo com a minha essência, o meu propósito com a minha vida, eu consigo ter a vida mais nas palmas das mãos, né? Um autocontrole maior. Então, eu acredito que a ilusão e a esperança têm esse paradoxo devido a esse cenário hipermoderno. Agora, qual que é o tempo da esperança? Você disse que ela me lança para o futuro, né? O tempo e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. O tempo da esperança, numa resposta rápida, para mim é o tempo da paciência, né? Mas não é uma paciência é uma paciência ilimitada. Então tem que vir junto com a capacidade da tolerância, que tem muito a ver com o poder do amor, né? Então a tolerância não é eu estou te tolerando, né? Eu estou te tolerando até que não dei conta e explodir. Isso não é tolerância, né? A tolerância é uma mãe de verdade. Com certeza. Que a forma como o filho esteja, ela vai amar aquele filho. Isso, perfeito. Né? Então, paciência, tolerância e resiliência é o tempo da esperança. Tá. Né? Então, por aí se vê que é uma luta do dia a dia. Ou um empenho. O empenho, ok, tá certo. Bom, nesse sentido, a Fátima Silva diz o seguinte: não confunda ilusão com esperança. Ilusão é acreditar que a vida pode acontecer sem sofrimento. Esperança é lutar para diminuir o sofrimento. A esperança coloca em pé para fazer caminhar. Você quer comentar, Gláucia? É justamente isso. Não é uma luta no sentido de labuta, né? Talvez é uma luta no sentido de um desafio que aguça a mente, que aguça as suas capacidades. Que provoca crescimento. Que provoca crescimento, que, aliás, para Aristóteles é a definição de felicidade, quando você ultrapassa os seus limites, né? Então, é um empenho, é um desafio, né? É só mesmo trocar a luta. O Padre Zezinho tem uma música muito bonita, me lembro aqui agora. Caminhar contra toda esperança, caminhar como quem não se cansa. Ou seja, não é essa luta, labuta, mas é o empenho. É o jeito de viver, eu acho, né? Tá. Bom, eu queria agradecer a Fátima Silva, a Isabel Ribeiro também participa conosco e diz assim: quando temos esperança, acreditamos que Deus é por nós, que vale a pena amar e fazer o bem. Isso aí, Isabel, obrigado pela participação. A Ângela do Carmo também participa e diz: sem esperança, somos construtores de casas sem janelas. Ah, fantástico. Que bonito, explique pra gente. Então, imagina só, se a esperança é um combustível, né? E me projeta para a vida, e a vida ela é projetada para o futuro, a gente vive o agora com essa projeção. Sem esperança é um embotamento completo, é uma prisão, você estar trancado dentro de você mesmo. Eu vou chamar de uma depressão total, né? É um adoecimento, né? Ou seja, a alma ela está experimentando tudo que ela menos gostaria de experimentar, que é essa contenção, né? Que não a desafia, que não traz uma referência, né? Não tem vida. Perfeito. Uma casa sem janela, uma casa sem vida, sem sol, mofada. Gera doença. Gera doenças. Tá. Ângela do Carmo, obrigado pela participação. A Raquel do Carmo também diz o seguinte: se a fé é o alicerce da alma,
a esperança é a coluna que a edifica. Sem esperança, a vida seria amarga e sem sentido. A esperança completa a fé e ambas apontam para o que é definitivo, precioso e verdadeiro. É na esperança que fomos salvos, diz São Paulo aos Romanos. É isso. Tá. O alicerce, aquilo que eu comentei da coluna de aço, né? Que estrutura, a questão da fé, e o alicerce da alma que dá ânimo, que energiza a alma, né? É a esperança. Bom, então nesse sentido eu posso dizer que a esperança abre para nós o horizonte da transcendência. Sim, nos tira desse lugar imediato que estamos tendo agora, tão sem limite, tão sem soluções, né? Com tantas crises, né? Crises perto, crises daqui a 2 oceanos, crises em tudo quanto é lugar. E nos faz colocar um foco, dando um pulo em cima dessa situação e visualizando essa nova sociedade. Né? Na verdade, esse pulo é só para a gente entender que uma sociedade boa, ela existe sim, ela tem que ser praticada. Né? Ela tem que ser praticada para filtrar o que está acontecendo hoje e então ela emergir. Agora, nesse sentido, então, você fala da sociedade, da realidade como um todo. Então, eu poderia dizer que a esperança tem também a sua dimensão comunitária? Pois então, é o que a gente estava comentando, né? Eu não consigo enxergar como algo que todos consigam praticar juntos. Ok. Porque a felicidade, né, que é o que eu estava comentando, ela tá para todo mundo, é direito de todo ser humano, mas não é todo ser humano que se empenha. E é preciso, como a gente costuma falar lá na Brahma Kumaris, para mim beber uma água e saciar uma sede, eu tenho que esticar o braço. Eu tenho que fazer um empenho mínimo, né? E é o nosso livre-arbítrio. Né? É o que nós temos como escolha, como possibilidades, porque é o respeito, né? Que as leis divinas, que Deus, né? que a situação da vida como ela é, nos dá de presente o nosso livre-arbítrio. Agora, para o nosso dia a dia, o que você sugere para uma pessoa cultivar a esperança? Não consigo enxergar esse cultivo sem autoconhecimento, né? Da forma como a pessoa entender. Não consigo enxergar esse cultivo se eu não confiar naquilo que tem de maior para mim como referência. No meu caso é Deus, no seu caso é Deus, né? Então, Deus, ele tem essa representação de uma fonte de força muito grande e que eu posso pegar esse recurso em quaisquer situações, em quaisquer desafio, né? Em quaisquer situações. Então, se eu não confio nessa fonte e fico com o meu intelecto, com a mente misturada de pensamento e o intelecto duvidoso para mim mesmo, que eu fico dependendo das pessoas para me aprovarem, para falarem se eu estou bonito, para falarem se eu estou fazendo certo, né? Então, eu vou confiar em quem? É verdade. Que esperança que é essa? Vai confiar no Rivotril. Ou na Ritalina, não sei. Tá certo, ou seja, então, a esperança me abre o horizonte da transcendência. Ela me coloca diante dessa fonte que é o próprio Deus. Sim. O sentido da vida. Ora, então é possível no dia a dia, a partir desse mergulho interior. Desse contato, desse relacionamento. É criar uma experiência. Tá certo. Agora, mesmo que a esperança não seja praticada pela coletividade, tudo aquilo que eu faço tem reflexo no exterior, na objetividade do mundo, porque a gente vive numa teia de relações. Agora, por outro lado, eu poderia dizer que um líder, um verdadeiro líder, ele é alguém que condensa a virtude da esperança? Um verdadeiro líder, sim. É a imagem da esperança. E esse líder não é o líder do estereótipo, né? Que fica atrás de uma mesa bacana, de uma cadeira bacana, com recursos, materiais bacanas. Mas eu acredito que todos que procuram assistir o seu programa são líderes, são multiplicadores, se interessam pelo tema. Né? Então, dentro de casa, quem é a referência? Dentre os irmãos, na escola, os professores, quem é a referência? Né? E é essa visão que eu tenho. E esse líder, ele tem que ter essa prática diária, porque se as pessoas não conseguem se conectar na fonte, ele se mantém conectado com a fonte e mantém a energia, a corrente passando para os demais. Se esse líder cai, uma fila inteira vai cair. Né? Ok.
Bacana, tá certo. Bom, queria agradecer a participação da Sandra Mara, da Shirlene Casseb, Stael Pinheiro. Nosso tempo está correndo aqui hoje. Um grande beijo, obrigado pela participação. Vamos ao nosso ping-pong. Vamos Me dá lá. uma palavra, você me dá outra. Tá bom. Equilíbrio. Humildade. Ação. Ser. Desespero. Determinação. O futuro. Brilhante. Esperança. Fé. Ótimo. E na série Pensamentos Conexos, selecionamos aqui Romanos 5, 3 a 5. A tribulação produz a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não nos engana. Uma coisa gerando a outra. Ok, obrigado pela participação. Volte sempre. Obrigada. Bom, diante dos desafios e dificuldades que a vida nos apresenta, cultivar a esperança é a melhor escolha, pois ela sustenta nossos sonhos e especialmente nossas lutas. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.